Fala pessoal, como vocês estão? Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Deluna. Se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, isso é muito importante para o fortalecimento e para que esse vídeo chegue a outras pessoas também, ok? E nesse vídeo eu estou aqui com o notebook Dell de um cliente meu. Esse modelo especificamente é um Inspiron 153.000. Ele tem um processador de 8ª geração i5, tem 8 GB de memória, tem um disco rígido de 1 TB, vem com Windows 10 e tem uma tela de 15 polegadas, não é touch. E a manutenção que eu preciso fazer aqui nesse notebook é reinstalar o sistema operacional, mas em um SSD, porque ele está reclamando que o notebook dele aqui é muito lento para fazer as coisas do dia a dia, para carregar o sistema operacional, e como é um HD comum de 1 TB, um SSD vai melhorar em muito a velocidade de leitura e gravação que ele precisa. E aqui então eu vou mostrar para vocês como seria para vocês abrirem o notebook corretamente e verificar qual o tipo de entrada que ele pode suportar, se ele suporta também, né? Às vezes está com um notebook não necessariamente desse modelo, e aí vai te ajudar também a entender onde que é a entrada, qual que é o encaixe, tudo certinho, ok? Especificamente de SSD nós temos dois tipos, né? O SSD comum e o SSD padrão PCI Express, que é do tipo NVMe M2, que é esse modelinho aqui. Esse aqui é um SSD NVMe de 256 GB da Gigabyte. Ele tem velocidade de gravação de 1.100 MB por segundo e de leitura 1.700 MB por segundo, ok? E além desse SSD tem o segundo, né? Tem um que é um formato de um HD mesmo, que é um pouquinho maior, né? Não é uma plaquinha como essa, porém a velocidade dele é um pouquinho menor. Então você tem que se atentar no seu notebook aí, qual desses dois ele suporta. Se ele suportar o NVMe, ótimo, eu recomendo um SSD NVMe, até um custo um pouquinho mais caro, mas compensa, não é tanta diferença pelo que ele vai entregar. Se não suportar, coloque o SSD comum, que já é muito melhor do que um disco rígido. Então vamos lá, sem delongas, o que nós vamos precisar? Basicamente nós vamos precisar de um joguinho de chaves, uma chave Phillips e também uma espátula, né, para você poder remover a carcaça do seu notebook sem danificar. Se você usar uma chave de fenda, né, uma coisa mais rígida, você pode deixar marcas, né, no plástico do notebook, isso não é interessante. Então vamos lá. Nesse notebook especificamente, a gente consegue, aqui tem vários parafusos que nós precisamos tirar, tem um aqui, tem outro aqui, tem outro aqui, então são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parafusos. Desse notebook aqui, os 10 parafusos está exatamente com esse modelo, são todos iguais, com exceção de 3 lugares. Se eu não me engano, são aqui. Esses dois aqui são um pouquinho maior, por conta do tamanho aqui, né? Essa parte. E o daqui é o menorzinho de todos. Então, é bem simples. O restante é tudo do mesmo tamanho. Nós vamos desparafusá-los com uma chavezinha. Beleza, agora que nós já tiramos o parafuso, nós vamos tirar a carcaça da parte de baixo do notebook. Esse caso aqui deste notebook da Dell, a carcaça a gente tem que tirar começando da parte da borda aqui de dentro do notebook. E aí é onde é importante vocês usarem a espátula para vocês não agredirem a parte plástica dele na hora que você for soltar as travinhas, tá? É tudo travinha. Então você põe aqui e ele vai soltando, tá vendo? E a gente vai fazendo isso bem com cuidado para não forçar, ok? Até a carcaça tá com todas as travinhas soltas.
cuidado. A ideia não é usar força, é jeito. E aí nós temos a carcaça totalmente removida. O notebook da Dell, como vocês estão vendo aqui, a bateria, a parte da memória, tem um pente aqui de 8 GB, tem mais um slot disponível que dá para colocar mais um pente de memória, e tem aqui o HD de 1 TB, né? Aqui dá para você substituir esse HD por um SSD, a entradinha SATA dela aqui, e ele também suporta SSD. Estão vendo aqui a plaquinha SSD, e é aqui que nós vamos fazer a instalação do nosso. Mas se o seu notebook não tivesse essa, você teria que verificar se tem uma outra entradazinha SATA para HD, além desta aqui, ou então, se não tiver, você teria que remover esse HD e colocar o SSD aqui. E esse HD você poderia usar, por exemplo, como um HD externo, com um casezinho que você adquirisse, ok? No nosso caso, como ele tem as duas entradas, eu não preciso removê-lo, vou deixar ele como secundário e instalar o sistema operacional no SSD NVMe, ok? A instalação aqui é bem simples, ele tem aqui um parafusinho que é justamente para prender o SSD. Nós vamos removê-lo para poder fazer a instalação do SSD. E não tem segredo, atentem-se só com a entradinha, tem um único jeito de você encaixar o SSD. Encaixou aqui, ó, ele fica empinadinho, você baixa, coloca o parafuso para ele ficar fixado. Beleza, então aqui a parte física já está feita, agora precisamos fazer a configuração na BIOS para ele reconhecer o SSD na ordem certa e posteriormente a instalação do sistema operacional nele. E aqui o processo de fechar é só fazer o reverso, você vai colocar a carcaça inferior novamente e aqui você vai encaixando até ouvir os cliques. Fazendo com cuidado. E depois é só colocar os parafusos novamente.